Olá, crianças, bom dia. Aqui é o professor Tiago, tá? Eu vou falar aqui nesse vídeo que eu estou gravando para vocês o tema de hoje, que é a segunda revolução industrial. A gente viu anteriormente a primeira revolução industrial, ocorrida na Inglaterra, e hoje a gente vai falar sobre essa segunda revolução industrial. Vamos ao nosso slide. Esse aqui minha tela. Licença. Ok. Aqui está o nosso slide. Vamos voltar ao primeiro. Cá está. Segunda revolução industrial, tá? Vamos lá. Em relação aos princípios da segunda revolução industrial, ela foi uma revolução onde ocorreu definitivamente o casamento entre ciência e indústria. Aquilo que acontecia nas universidades passou a ser aproveitado pelas indústrias para a produção de novas mercadorias, tá? Ela ocorreu a partir de 1870 e dela participaram um conjunto maior de países, a gente vai ver isso à frente. Os inventos desse período criaram mercadorias que transformaram radicalmente a vida das pessoas ao redor do planeta, né? A forma como elas se locomoviam, como se comunicavam, como consumiam cultura. E por fim, essa segunda revolução industrial, infelizmente, está relacionada com a corrida imperialista. Gancho para a nossa próxima aula, a corrida imperialista. Falaremos sobre isso. Vamos ver aqui um quadrinho que compara a primeira revolução industrial com a segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela ficou restrita a um país, a Inglaterra. A segunda já ocorreu num conjunto maior de países. Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos e Japão participaram da segunda revolução industrial, né? A primeira revolução industrial ocorreu a partir de 1780. Já a segunda revolução industrial, em meados do século XIX, a partir de 1860. A fonte de energia da primeira revolução industrial foi o carvão mineral, que era utilizado sobretudo para alimentar as máquinas a vapor. Já a segunda revolução industrial traz novas fontes de energia, como o petróleo e a energia elétrica. Os inventos da primeira revolução industrial foram a máquina a vapor, a fiadeira mecânica e o tear mecânico, demonstrando que ela ficou quase que só restrita à indústria de tecidos. Já a segunda revolução industrial amplia enormemente o conjunto de áreas onde ela vai atuar. A gente vê a invenção do telefone, do carro, do avião, do cinema e da lâmpada. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, novas fontes de energia. Em 1870 foi inventado esse aparelhinho aqui, ó, chamado de dínamo. É graças ao dínamo que você consegue transformar um movimento mecânico em energia elétrica, tá? Quem já viu uma bicicleta antiga com esse equipamentozinho atrelado à sua roda, né, já deve ter visto isso daqui. Quem já viu, né, deve saber que quando a roda gira essa pequena engrenagemzinha, lá dentro tem um pequeno dínamo que gera energia para acender a lâmpada da bicicleta. Esse dínamozinho da bicicleta, que foi inventado em 1870, não é diferente daquele, por exemplo, onde se produz energia em Itaipu. O método não se modificou muito ao longo do tempo, ainda hoje nós produzimos energia assim, transformando, né, esse movimento mecânico em energia elétrica. Então, né, uma das grandes invenções da segunda revolução industrial foi o dínamo. Em segundo lugar, o petróleo. Graças à descoberta de poços rasos de petróleo em 1870 nos Estados Unidos, foi possível garantir, né, a produção e a oferta de novos combustíveis como o diesel, a gasolina e a querosene. Então, o petróleo e a energia elétrica estão substituindo gradativamente o carvão como fonte de energia. Esses novos combustíveis possibilitaram a alimentação, né, desse motor de combustão interna, o motor de combustão interna inventado na Alemanha em 1870, que é o motor que a gente vai ver hoje funcionando em motos, funcionando em carros, em caminhões, em navios, né, tudo com motores a combustão interna alimentados com os derivados do petróleo, como diesel, gasolina e querosene, tá? Além, né, desses novos meios de transporte garantidos pelo motor a combustão interna, avião, carro, motocicleta, você tem também uma revolução nos meios de comunicação e na cultura. Aqui a gente vê isso, né? Aqui um gramofone, tá, que possibilita a reprodução de sons. Depois, o pequeno cilindrozinho que a gente vê aqui foi substituído por aqueles discos,
né? Então, a forma das pessoas consumirem música, ouvirem música, ou mesmo ter acesso a discursos, falas e até cursos se modificou com a possibilidade de você reproduzir mecanicamente os sons. Aqui, ó, os irmãos Lumière, que inventaram o cinema em 1895 na França, modificando aí a forma como as pessoas consumiam entretenimento. O cinema vai ser a sétima arte, uma nova forma de entretenimento que vai arrebatar o mundo, né? E aqui dois meios de comunicação. O telefone, inventado pelo italiano Antonio Meucci em 1860, não precisa nem falar o que o telefone faz e que transformação isso trouxe à vida das pessoas que se comunicavam por cartas, muitas vezes aguardando meses a resposta da carta que eles tinham enviado. E aqui também o telégrafo. O telégrafo é um aparelhinho que só faz dois sons, bi e bi. Com esses dois sons, Samuel Morse criou um código que reproduz o alfabeto. E assim você podia mandar a longas distâncias pelos fios mensagens pelo código Morse, tá? Não existe industrialização sem uma indústria siderúrgica, que é a chamada indústria de base, aquela que possibilita todas as outras. E para isso você precisa, né, de produzir aço. No século XIX, o engenheiro Bessemer inventou um novo método para a produção mais barata, mais rápida e eficiente de aço, que é o método Bessemer. Graças a isso você pôde, né, produzir muito mais aço e isso possibilitou uma série de inovações, possibilitou as outras indústrias de existirem. Tá? Então a produção mais rápida, barata e eficiente de aço pelo método Bessemer também está na base da segunda revolução industrial. Por fim, uma nova forma de iluminação. Né? Em 1879, Thomas Edison aperfeiçoou um método que já vinha sendo desenvolvido ao longo do século XIX, que é o método de iluminação pelas lâmpadas elétricas. Graças ao dínamo, a energia chega às casas, às cidades, às ruas, às indústrias, e essas casas, ruas e indústrias podem agora ser iluminadas por uma lâmpada de filamento de carbono, que depois foi sendo substituído por filamentos aí, de tungstênio, tudo bem? Então, essa lâmpada daqui também foi revolucionária, né? Revolucionou as cidades, revolucionou o trabalho, enfim, revolucionou muita coisa, tá? Uma nova forma de iluminação. Então, está aí, né, os principais inventos e características da segunda revolução industrial, ocorrida no Japão, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Inglaterra, né, a partir de 1860 do século XIX, e que trouxe grandes transformações não só, né, para a indústria, a produção de mercadoria, mas para o cotidiano e a vida das pessoas, a forma como elas se transportam, se comunicam, consomem cultura, tá? E que também foi o pontapé para uma nova corrida imperialista. Tudo bem, crianças? Espero que façam um bom trabalho. Um beijo. Tchau.